Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que a paz e o Espírito Santo venha sobre a sua vida e para a sua família. Que neste dia o Senhor traga descanso para o seu coração através do Evangelho de hoje. Este Evangelho é muito abençoado, que é o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Evangelho da paz e o poder do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Naqueles tempos, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz esteja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a Bíblia é uma fonte inesgotável de ensinamentos e mensagens significativas para a humanidade. No Evangelho de João, encontramos um relato poderoso que transmite uma mensagem de paz e do poder transformador do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, retrata um momento crucial na vida dos discípulos de Jesus após a sua ressurreição. Porque, após a crucificação de Jesus, os discípulos encontravam-se em um estado de temor e confusão. Eles estavam reunidos, trancados em uma sala, quando Jesus apareceu no meio deles. Em vez de repreendê-los por terem fugido durante sua prisão e crucificação, Jesus ofereceu-lhes palavras de paz. Ele disse: A paz esteja convosco. A paz mencionada por Jesus não é meramente a ausência de conflito externo, mas uma paz interior profunda e duradoura. Ela é fruto do relacionamento com Deus e da reconciliação que Jesus trouxe por meio de sua morte e ressurreição. Essa paz transcende as circunstâncias adversas e é um presente de Deus para os seus seguidores. Jesus reafirmou sua mensagem de paz, repetindo: A paz esteja convosco. Além da paz, Jesus concedeu aos discípulos o poder do Espírito Santo. Ele soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Esse ato simboliza a capacitação dos discípulos para cumprir a missão que lhes seria confiada: levar o Evangelho ao mundo. O Espírito Santo é consolador, guia e ajudador, capacitando-nos a viverem uma vida santa e a compartilharem o amor de Deus com os outros. Além disso, Jesus disse aos discípulos: Aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados.
e aqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Essas palavras revelam a autoridade que os discípulos receberam para proclamar o perdão dos pecados em nome de Jesus. Essa autoridade não era exclusiva para os discípulos daquele tempo, mas também se estende por todas as gerações. O Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, nos ensina sobre a paz que Jesus oferece, a capacitação do Espírito Santo e autoridade para perdoar os pecados. Ele nos encoraja a buscar a paz de Cristo em todas as circunstâncias e a confiar no poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. Além disso, nos desafia a compartilhar o perdão de Deus com aqueles ao nosso redor. Que possamos meditar nessa mensagem bíblica e permitir que toque no nosso coração. Somos lembrados ainda de que Jesus está presente em nossas vidas, mesmo quando nos encontramos em momentos de medo, incerteza e desânimo. Assim como ele se revelou aos seus discípulos, ele também deseja nos encontrar em nossos momentos de necessidade. Ele oferece a paz que excede todo entendimento e nos capacita, através do Espírito Santo, a vivermos vidas transformadas e cheias de propósito. O poder do Espírito Santo nos fortalece e nos guia, capacitando-nos a enfrentar desafios, superar obstáculos e viver uma vida que honra a Deus. Ele nos ajuda a crescer em santidade, desenvolver os frutos do Espírito e ser testemunhas eficazes do amor e do poder de Deus em nossas vidas. Assim como fomos perdoados por Deus, somos chamados a perdoar os outros e ser instrumentos de cura e restauração em um mundo de muitos desafios. A mensagem do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23, é uma mensagem de esperança, paz, poder e autoridade. Ele nos lembra do amor incondicional de Deus, da presença constante de Jesus Cristo em nossas vidas e do poder transformador do Espírito Santo. Que possamos acolher essa mensagem em nossos corações, viver de acordo com seus princípios e compartilhar o amor e a graça de Deus com o mundo ao nosso redor. Que Deus vos abençoe.